Você acha que cuida de todo mundo porque ama, mas na verdade você virou dependente de ser necessária. E é isso que está te destruindo por dentro e você ainda não percebeu. Hoje, hoje eu vou te mostrar como esse vício funciona, como ele se instalou em você sem nem você perceber e como ele está roubando a única coisa que você mais deseja: leveza. Semana passada, uma cliente me disse uma coisa que não saiu da minha cabeça. Ela falou assim: eu não sei quem eu sou quando ninguém precisa de mim. Olha só. Ela não disse eu gosto de ajudar. Ela disse eu não sei quem eu sou. E isso não é sobre ser generosa. Isso é sobre ter construído uma identidade inteira em cima de ser útil, de ser forte, de ser aquela que resolve. E quando ninguém precisa dela? Ela entra em crise. Sabe por quê? Porque ela aprendeu lá atrás que amor era condicional, que ela só tinha valor quando era necessária. E aí ela passou a vida inteira provando esse valor, cuidando, resolvendo, sustentando. E esqueceu completamente de si mesma no meio aí do caminho, no meio disso tudo. E se você já se sentiu vazia, mesmo rodeada de gente, se você já se perguntou quando é que alguém cuida de mim, se você sente culpa quando para, esse vídeo é para você. Porque você não é generosa, você é dependente de ser necessária. E existe diferença. Primeira coisa que você precisa entender: ninguém nasce assim, tá? Você aprende isso. Geralmente acontece na infância. Pode ter sido quando você percebeu que sua mãe só te dava atenção quando você era útil. Ou quando você viu que o seu pai só te elogiava quando você resolvia alguma coisa. Ou quando você entendeu que se você não cuidasse dos seus irmãos, ninguém ia fazer isso. E aí, naquele momento, o seu cérebro registrou: eu sou amada quando eu sou necessária. E isso virou um sistema operacional da sua vida. Você cresceu sendo a amiga que resolve, a filha que cuida, a esposa que sustenta tudo emocionalmente, a mãe que faz tudo sozinha. E no início, você até gostava, até era bom, né? Porque te dava uma sensação de propósito, de valor. Mas aí o tempo foi passando e você começou a perceber: eu não consigo parar. Porque não é mais sobre querer ajudar, é sobre não existir de outra forma. E aqui vem a parte que quase ninguém fala, mas que muda tudo quando você entende. Cuidar de alguém é uma escolha. Ser dependente de ser necessária é uma compulsão. E a diferença é simples. Quando você cuida, você consegue parar. Quando você é dependente, você não consegue. Quando você cuida, você se sente leve. Quando você é dependente, você se sente presa, mas não consegue largar. Quando você cuida, você escolhe quando, como e para quem. Quando você é dependente, você diz sim para todo mundo e fica até com raiva depois. Sabe aquela sensação de por que ninguém me ajuda? Não é porque ninguém quer, é porque você não deixa. Porque se você deixar alguém ajudar, se você não for necessária, você tem medo de perder o lugar que te dá valor. E aí, você acaba virando refém disso. Você diz, tá tudo bem quando não tá. Você faz tudo sozinha, mesmo estando exausta. Você se anula, se esquece, se abandona. E quando alguém não precisa mais de você, você entra em pânico, porque você confundiu ser amada com ser útil. E enquanto você não entender isso, você vai continuar se esgotando para manter as pessoas por perto. Mas o pior nem é isso. O pior é o que acontece com o seu corpo enquanto você sustenta todo mundo ao seu redor.
Vou te contar o que acontece no corpo de uma mulher que é dependente de ser necessária. Ela já acorda cansada, porque o corpo dela sabe que vai ser mais um dia de sustentar, de fazer tudo por todo mundo e por todos, né? E aquele dia ele já começou. Ela vive com os ombros tensos, a mandíbula travada, a respiração curta, ofegante. Ela não sente fome de verdade, ela não sente prazer nas coisas que antes ela gostava, ela não consegue relaxar, porque o sistema nervoso dela está em alerta o tempo todo. Quem precisa de mim agora? O que eu esqueci de resolver? Será que eu fiz o suficiente? E a leveza? Sumiu há muito tempo, né? Ela nem lembra mais como é sentir leveza. Ela olha para outras mulheres que passam essa sensação de leveza e pensa: como é que elas conseguem? Mas não é que elas conseguem, é que elas não carregam o que não é delas. E você carrega. Você carrega a ansiedade da sua mãe, a expectativa do seu marido, a culpa que nem é sua, a responsabilidade emocional de todo mundo à sua volta. E você acha que isso é amor, mas não é. É uma autodestruição disfarçada de generosidade. Então a pergunta que fica é: como sair disso? Porque não é sobre parar de cuidar, é sobre parar de se perder. Primeira coisa, você não vai sair disso sozinha, porque sozinha você já tentou e voltou para o mesmo lugar. Porque esse padrão não está só na sua cabeça, ele está no seu corpo, no seu sistema nervoso, nas suas crenças. Então, não resolve, não adianta só pensar diferente. Você precisa reprogramar. E isso começa por uma coisa muito simples, mas bem desafiadora também. Aprender a diferenciar o que é seu e o que você carrega porque te ensinaram que era amor. Quando você começa a fazer isso, quando você começa a soltar o que não é seu, o corpo ele respira diferente, o cansaço muda, as relações elas começam a se reorganizar. E aí você finalmente entende. Cuidar de você não é egoísmo, nunca foi. É a única forma de se sustentar, sustentar algo real. Porque enquanto você estiver dependente de ser necessária, você não vai estar presente. Você só vai estar funcionando, só ali em modo função. E função não é vida, é sobrevivência. Então, vamos recapitular aqui. Você não é generosa, você é dependente de ser necessária, né? É pesado, né, ouvir isso, mas às vezes temos que ouvir verdades difíceis. Isso não é sobre você estar errada, é sobre você ter aprendido que só tinha valor quando era útil. Mas a verdade é que você não precisa ser necessária para ser amada. Você não precisa se esgotar para ter valor. Você não precisa carregar todo mundo para poder importar. Quando você entende isso, quando você realmente internaliza isso, muita coisa vai começar a mudar para você, porque aí você não cuida dos outros para provar alguma coisa, para provar que é boa. Você cuida porque você quer. E quando não quer, você não faz. Simples assim, sem culpa. E aí você recupera a sua leveza. Porque a vida não ficou mais fácil, não é isso. Mas porque você parou de carregar o que nunca foi seu. Então, olha só. Se você se reconheceu nesse vídeo, eu quero que você faça uma coisa ainda hoje. Pergunta para você mesma: do que eu cuido porque eu quero? E do que eu cuido porque eu tenho medo de perder amor? Essa pergunta muda tudo, porque ela te tira do automático e te faz refletir, né? Te faz perceber. Tem coisa que você tá carregando que nunca foi sua. E você pode soltar, tá? Você pode soltar. Não vai ser fácil, vai dar medo, vai dar culpa, mas do outro lado, a leveza tá te esperando. E você merece isso.
Se esse vídeo ressoou com você, deixe aqui um comentário me contando quando foi que você percebeu que era dependente de ser necessária. Porque às vezes, só de escrever, só de você colocar aqui, escrito realmente, colocar para fora, você já começa a reorganizar isso por dentro, tá? E se você sentir que quer se aprofundar isso, não só entender, mas realmente reorganizar isso por dentro, eu trabalho exatamente dessa forma. E já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago aqui conteúdos que são aplicáveis na sua vida real sem enrolação. Até o próximo vídeo.